Página 5. Rainha do céu. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois quem existe em vossos filhos ressuscitou, disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e glorificai-vos, Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. O mundo com a ressurreição do vosso Filho, Senhor nosso, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a celebração da solenidade de Pentecostes e celebramos também por todos os nossos dizimistas e por todas essas intenções. Pelos falecidos, Dirceu Ferre de Almeida, Walter Ferre Carvalho, Lupita Rodrigues Pereira, falecidos da família Almeida Ferre, Romana Pereira, Olga Maria de Jesus, Ana Santana, Eugênio da Cruz Ferreira, José Antônio de Francisco, 3 vezes, e pelo padre José Gonzaga. Pela saúde, recuperação de Atos Lucas Souza Filho, Jucimar Neves, Isabel Maria da Luz Pereira, Val Costa, Leonor Alves Pereira, Sandra Regina Guimarães, Rogério Costa Carvalho, Maria Cristina, Antônio e Aguinaldo Carlos, Antônio Carlos e Aguinaldo, Guilherme Sojo, em ação de graças por todos os sacerdotes e por Fábio José Picharelli, também por nosso Santo Padre Papa. Vamos iniciar a nossa celebração, acolhendo a procissão de entrada com o canto número 103 do livrinho. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo para que tenha piedade de nós pecadores, imploramos o perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade
piedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, porque fomos perdoados e devemos vida de louvor ao Senhor. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais nossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito derramado em Pentecostes sobre a Igreja vem agora em nosso auxílio para que, ouvindo a palavra do Senhor, a tornemos viva e atual para nós. Ouçamos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se soprasse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize só minha alma ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se estirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de
renovai, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Só a base. ninguém pode dizer Não, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, vou mas fazer o um mesmo acorde. é o Espírito. Só. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo estejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formar um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 9, sequência. Espírito de Deus, enviado dos céus, Raio de luz, raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem.
nós, vossos servidores, dai prêmio forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a festa de hoje, somente de Pentecostes, nós vamos encerrar, portanto, o tempo pascal. Então, hoje, na missa das 18 horas, última celebração, nós vamos também apagar o selo pascal que esteve presente nesse tempo pascal, simbolizando a presença do ressuscitado. Nós faremos isso na missa das 18 horas. Então, vai começar agora um tempo novo na igreja, que é justamente o tempo de Pentecostes. Nos espera também umas festas importantes, bem próximas do próximo domingo, a festa da Santíssima Trindade, depois Corpus Christi. E depois nós vamos entrar mesmo, assim chamado tempo comum, onde nós veremos, portanto, a dinâmica missionária de Jesus e de toda a igreja. Então, a festa de hoje, através dos textos, nos lembra justamente esse acontecimento do Pentecostes, né? Então nós temos assim, né, essas leituras que narram justamente o que aconteceu, como foi em palavras humanas aquilo que é mesmo divino. Então, se nós vamos ver assim, digamos, uma maneira diferente de descrever o mesmo acontecimento, né? O evangelista Lucas apresenta Pentecostes, esse acontecimento 50 dias depois da Páscoa. O Evangelho de hoje apresenta mesmo no mesmo dia de Páscoa. Portanto, assim, não importa, né? O importante é o acontecimento em si. Porque lembramos sempre, né? O que aconteceu com os apóstolos depois da Sexta-feira Santa, né? E o próprio Evangelho de hoje diz assim, que estando com as portas fechadas, verdade? Então era uma reunião de pessoas temerosas, inseguras, né? Não sabiam o que iria acontecer no futuro e na vida deles também. Será justamente com o Pentecostes, né? E eles justamente, aí nós temos
Nós lembramos também o texto dos Atos dos Apóstolos, né? Quando Pedro, no dia da Pentecostes, no dia de hoje, Pedro, aquele mesmo que havia negado Jesus, né, 3 vezes, ele em público começa a dizer: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus não ressuscitou, com a força do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquela força, aquele dinamismo que Deus nos envia. E nós também recebemos, na verdade, no dia do nosso batismo, batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. No dia que nós fomos crismados, também recebemos a força do Espírito Santo. No dia que eu fui ordenado sacerdote, também a força do Espírito Santo. E interessante como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós nem poderíamos nomear o nome de Deus, usar o nome de Deus. Então o Espírito Santo é tudo na nossa vida, né? É luz, é força, é coragem, é dinamismo. E nós vamos olhar também, portanto, assim, né? Ao longo da história da igreja, né? Do cristianismo, como o Espírito Santo mesmo marcou presença. Aí nós temos uma multidão de mártires, levados justamente por a força do Espírito Santo, entregaram a sua vida até as últimas consequências. Se não fosse pelo Espírito Santo, jamais faria isso. Jamais a igreja teria vivido a sua missão até hoje, se não fosse pelo Espírito Santo, iluminada constantemente por Ele. Então, a presença do Espírito Santo constante na nossa vida. E o que nós somos chamados hoje a fazer é justamente retomar esse Espírito que nós recebemos. Então, me lembro a expressão que usava o então o Papa Paulo VI: o que é feito daquela riqueza que nós recebemos e que às vezes vamos esquecendo ou vamos deixando de lado quando novas coisas vão surgindo na nossa vida, até mesmo na nossa igreja? Então, preciso que nós mantemos aqueles elementos fundamentais e que são justamente a base de toda a nossa fé e do nosso dinamismo também apostólico e missionário. Então, por isso hoje, digamos assim, é a festa do nascimento da igreja. Porque a igreja foi criada justamente para evangelizar, para levar a todos a mensagem da salvação. Então hoje a igreja está de parabéns, nós estamos de parabéns. Porém, quando nós celebramos uma festa dessa, nós temos somos chamados a agradecer a Deus toda essa caminhada que os demais fizeram e que nos trouxeram até hoje. E agora, portanto, a nossa responsabilidade de continuar justamente essa missão que a igreja viveu nesses mais de 2000 anos. E como nós vamos fazer? Sempre com a força e a luz do Espírito Santo. Então é interessante também, tomemos o boleto da missa, no número 5, a oração que nós fizemos. E ela, portanto, nos ajuda a viver esse dia, essa celebração e esse tempo. Então nós pedimos a Deus assim, né? Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje de Pentecostes, santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo. Vamos juntos dizer: e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Olha só que beleza. E que conteúdo dessa pequena frase, essa maravilha que aconteceu na cabeça da igreja, que nós possamos ver também viver hoje, verdade? Realizar no coração de todos, né, essas maravilhas que creem, especialmente as maravilhas que operaste na início da pregação do Evangelho. Portanto, nós retomamos justamente ao livro dos Atos dos Apóstolos. Né? Vamos pedir, portanto, ao Senhor hoje que Ele renove em cada um de nós, né, suas luzes, suas forças,
aqui estão colocados sempre dons do Espírito Santo. Interessante também, se alguém quiser uma interpretação que o então Papa Francisco fez dos dons do Espírito Santo, conhece, né? Uma interpretação nova, atual. Então você pode procurar lá os dons do Espírito Santo. Segundo o Papa Francisco, para você ver que beleza que é a interpretação que ele deu, essa explicação nova dos dons do Espírito Santo. Verdade? Então vamos agradecer a Deus por termos sido também chamados a participar dessa dinâmica apostólica e missionária da Igreja, que surge justamente com o objetivo de anunciar, né? Anunciar com a força, com a luz do Espírito Santo. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, convidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedai o dom da sabedoria ao Papa Leão XIV, aos bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, para que, unidos em um só coração e uma só alma, proclamem a mensagem do Evangelho em todas as línguas e culturas, a fim de que a vida renasça na força do único Espírito. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, confirmai o dom do entendimento aos nossos governantes, para que compreendam a urgente necessidade de trabalhar na construção de um país onde o povo brasileiro possa viver dignamente. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, favorecei-nos com o dom do conselho, para que à luz da vossa palavra caminhemos confiantes em busca da unidade entre irmãos e irmãs das igrejas cristãs que professam a fé no vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei-nos o dom da fortaleza, para que servimos com coragem nas equipes de serviço, nas pastorais, ministérios, movimentos e grupos de nossas comunidades, a fim de fortalecer nossa missão no compromisso com a vida em todas as suas dimensões. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, derramai em nós o dom da ciência, para sermos capazes de dedicar a nossa vida de forma gratuita na prática da misericórdia, da solidariedade e do perdão, respeitando a vida nas diversas culturas e etnias. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, dai-nos a filial piedade, para que sejamos fiéis ao mandamento do amor e amemos, sem distinção, os diferentes e marginalizados, a exemplo do vosso Filho Jesus, que nos amou até o fim. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor,
concedei-nos o dom do temor, para que, atentos aos vossos ensinamentos e guiados pelo Espírito Santo, testemunhemos o vosso reino, tornando o Evangelho conhecido, encantador e transformador, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Ouvimos o livro de canto, a oração do vizinho. Recebei, Senhor, o meu pedido, não é uma esmola, porque não sois medido, não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha maravilha com quem teremos, é meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. O nosso canto número 345 do livrinho. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste coração para sonhar, inquieto e sempre a bater. Coisas que tu disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar a plenitude o mistério pascal, derramado
o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sempre o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo é o Senhor, o céu e a terra, Santo é o Senhor, proclamam vossa glória, Santo é o Senhor, bendito que vem, Santo é o Senhor, em nome do Senhor, Santo é o Senhor, Hosana nas alturas, Santo é o Senhor, Hosana nas alturas, Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicando vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção, unindo a nosso corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Nilo e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica e receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, nos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os nossos santos. Por seus méritos e graças, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, como dar na oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu, a voz do Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Eu esqueci o nome. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes do sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Dirceu, Walter, Lupita, os falecidos das famílias Almeida e Ferre, Romana, Olga, Ana, Eugênio, José Antônio, Padre José, e que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores que esperamos da vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os nossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Estamos, ó Pai, portanto, que renova em cada um de nós esse desejo quente, né? De que nós, como os primeiros apóstolos, com o mesmo vigor, mesmo dinamismo, mesmo empenho missionário, levemos a todos, portanto, a mensagem da salvação. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos mutuamente e desejamos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. O nosso canto número 313 do livrinho. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que com eterno faz ver sem véus, tu vês por
Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos passados para guiar homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que não é Jesus. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, enriquecei a Igreja com os bens do céu, concedai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos de nossa comunidade, então, como nós somos aí motivados nessa linda celebração sobre os dons do Espírito Santo, ao final ali na porta, nós temos uma pessoa que está com uma cestinha e cada um vai retirar o seu dom, né? Seja para exercê-lo ou é porque o Espírito Santo nos convida, nós estamos precisando daquele dom. Então nós temos ali a cestinha e cada um retira o seu. E também na saída, né, nós estamos recebendo a programação da nossa festa do Padroeira, que começa próximo sábado. A missa será às 17 horas, a missa, ao invés das 18, é o primeiro dia da nossa novena. E após a celebração nós temos a nossa quermesse. Sábado, dia 14, domingo, dia 15, a mesma coisa, a missa das 18 será às 17, e aí nós teremos a quermesse no sábado e domingo. E durante a semana, né, que então segue no dia, a partir do dia 15, que é segunda, 16, nós temos a nossa novena. Então leve a programação
porque não é só uma festa da quermesse, nós temos que fazer uma parte litúrgica também, né? Então nós temos que participar da semana com diversas atividades. Temos texto missionário, temos adoração, temos celebração eucarística também. Então levem a programação, tá bom? Tem mais? Muita coisa hoje de novo, né? Aqui na saída também tem aí o pessoal da Missão Belém, que todo primeiro final de semana está aí vendendo os seus chocolates, as trufas, porque a gente está ajudando a Missão Belém, que trata de dependentes químicos e moradores de rua, né? Então é bem importante, como eles já estão acostumados, o rapaz está aqui, eu só vou terminar aqui os avisos e dar o seu testemunho, tá bom? Amanhã, que é segunda-feira, então dia 9, nós não teremos a missa das 16 horas, porque os padres da Consolato, inclusive o nosso padre, estão participando aí da assembleia que está tendo a nível de instituto, e será, na outra assembleia, será ele o novo superior regional do Brasil. Então o padre está participando desses encontros, não teremos a celebração eucarística de amanhã às 16 horas. No dia 19 de junho, dentro da nossa novena, dia de Corpus Christi, nós teremos a nossa procissão do tapete, com o tapete, e depois a celebração eucarística, às 15 horas, né? Isso está na programação. A gente está pedindo, quem puder, trazer 1 quilo de alimento, porque a gente vai formar o tapete com alimentos não perecíveis, para depois distribuir esses alimentos para o pessoal, os vicentinos, na formação da cesta básica. Pode ser trazido no dia o alimento para a gente compor o tapete, tá bom? E o encontro de jovens que a gente está divulgando vai acontecer dia 15 e 16, os dias 15, 16 e 17 de agosto. Então, quem tiver algum jovem, conhecer algum jovem que queira participar, mais informações aí na secretaria ou com o pessoal da juventude. E agora, então, o Rodrigo vai dar só o testemunho dele como participante aí da Missão Belém. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Me chamo Rodrigo, faço parte da comunidade Missão Belém. A Missão Belém é uma comunidade que tem como carisma tirar as pessoas que se encontram em situação de rua. Então a Missão Belém ela vai de encontro a essas pessoas que estão nas ruas, tira das ruas e traz para as nossas casas. E nas casas da Missão Belém é feito um trabalho de evangelização, através da Palavra de Deus. A Missão Belém já existe há 19 anos na Arquidiocese de São Paulo. Nesses 19 anos já se passaram mais de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 62% se restauraram, não voltaram mais para as drogas, não voltaram mais para as ruas. Inclusive eu também faço parte desses 62%, porque hoje já me encontro há 10 anos dentro da Missão Belém, porém há 10 anos atrás eu me encontrava em situação de rua, devido ao meu uso de drogas, acabei indo parar nas ruas de São Paulo. Foi aí que eu conheci a Missão Belém, ela veio ao meu encontro, me tirou das ruas, me deu uma nova vida, me deu uma dignidade, e hoje, pela graça de Deus, já são 10 anos longe das drogas. Também nesses 10 anos muitas coisas boas aconteceram, consegui constituir minha família, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, e também sou coordenador de uma dessas casas que fica lá em Rio Grande da Serra. Então, através do meu testemunho, através daquilo que Deus fez por mim, eu consigo mostrar para esses irmãos que chegam até nós de que é possível viver uma vida sem drogas, sem álcool e sem precisar estar nas ruas de São Paulo. A Missão Belém tem 180 casas espalhadas pelo mundo. E para que a Missão Belém possa manter essas casas, ela criou uma fábrica de trufas, uma fábrica de chocolates. Então, através da venda desses chocolates, nós conseguimos manter as nossas despesas diárias e mensais. Comprando 4 trufas, vocês conseguem nos ajudar com uma das refeições das nossas casas. Nós aceitamos cartão de crédito, débito, Pix e também aceitamos dinheiro. E contamos principalmente com as orações de cada um de vocês. Desde já, um bom domingo e um bom dia a todos. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo que
descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal, os ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, os faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. A todos um bom domingo, uma boa semana. Ó Consolata, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aclare os passos da humanidade. Virgem Maria, do céu és luz, que em toda parte triunfe a cruz. Brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. Brademos todos numa só voz, ó Consolata,